Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Cristiano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bit RLO e o bit BR, que são bits da palavra de status da CPU. Aí nós vamos exemplificar aqui como fazer a utilização desses bits de status para trabalhar na lógica do nosso programa. Para isso, nós vamos utilizar a função FC1 que nós criamos na aula anterior sobre partida de motores utilizando funções, utilizando blocos de funções. Bom, então vamos aqui para o nosso TIA Portal, porque a gente consegue explicar aqui o processamento, tá? Como que acontece. Bom, para isso, vamos monitorar aqui o nosso OB1, tá aí, nosso OB1 sendo monitorado. E a gente pode perceber então, pessoal, o seguinte, a entrada do nosso bloco motor, ela está habilitada, porém o bloco está inativo, ele está desabilitado. Mesmo que ele esteja processando, se eu ativar aqui a entrada, apertei o botão de liga, a saída do motor ela vai a nível lógico 1, ela ativa, ou seja, meu motor estaria rodando neste caso. Se eu desligar aqui, ele desliga. Porém, se eu tivesse mais algumas operações nessa network, elas não iriam processar, tá? O meu bloco, por estar inativo, a sua saída aqui, na verdade o bloco ele está processando, mas a saída do bloco está inativa, tá? E aí, para a gente entender como que funciona para esse bloco poder ativar e eu utilizar essa sequência na network aqui para poder processar outro bloco, ou outra lógica aqui dentro desse meu exemplo aqui, eu preciso entender esses dois bits que a gente falou no início aí. Bom, o bit RLO, ele significa resultado de operação lógica. Basicamente, vamos aqui para dentro da nossa função. Basicamente, o que o RLO ele faz é armazenar o resultado da operação lógica de cada network, tá? Então, toda vez que ele entra aqui dentro da função, na CPU, ela faz a chamada dessa função, ela vai verificar a operação lógica aqui, da nossa network, e se o status desta operação lógica for igual a 1, esse 1, ele é salvo dentro do RLO. Caso contrário, é salvo o valor 0. E esse resultado, ele vai sendo utilizado para criar aqui as operações lógicas do meu processamento. Tá? Bom, então assim, a gente consegue visualizar aqui o status do CLP, aqui em testing, a gente tem aqui todos os bits, tá, da palavra de status, do nosso CLP, e a gente vai trabalhar com o BR e com o RLO, tá? Bom, o RLO, ele aqui é o segundo bit, o bit número 1 aqui, o primeiro é o FC, e a gente tem aqui o RLO, que ele é o bit número 1 aqui da palavra de status, tá? Ele, na verdade, ele processa, como eu já falei, o resultado das operações lógicas. Toda vez que a operação lógica vai a 1, ele também vai a 1. Toda vez que essa operação lógica vai a 0, ele vai a 0. Então, basicamente, ele pode ser utilizado para criar novas conexões de lógica. Tá? O bit BR, o significado do bit BR é resultado binário e ele é o 8º bit ali da palavra de status, e a função dele, na verdade, aqui dentro desse nosso bloco, é fazer uma conexão com a saída ENO. Então, na linguagem de programação ladder e na FBD, o bit BR ele é utilizado para passar a informação do bloco para o processamento externo, tá? Então, se o bit BR for para nível lógico 1, o nosso ENO ele também vai para nível lógico 1. Bom, e como é que a gente faz então para que o bit BR, que é tão importante aqui para ativar a saída do nosso bloco, ele vá para 1? Para isso, a gente precisa pegar o valor da operação lógica que vai estar salvo dentro do RLO e mover isso para dentro do BR. E para que isso aconteça, a gente precisa utilizar aqui a instrução save. A instrução save ela pega o valor do RLO e salva esse valor dentro do bit BR. E aí esse bit BR ele é repassado
para o nosso ENO do bloco, tá? Então, para exemplificar isso aqui, pessoal, olha só, se a gente fizer o teste aqui, ó, novamente, né? O motor liga, mas o bloco não ativa, certo? A saída liga e desliga, mas o bloco não ativa. Então, se eu tivesse que usar outros blocos aqui para ativar, eles não iriam ativar, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse poupar aqui, né, uma network, utilizando esse motor, né, na sequência aqui, ele não iria funcionar, tá? Então, para que funcione, o contato normalmente aberto dentro do nosso bloco, e a gente vai usar a informação do contato de selo para passar essa informação para o nosso BitBR. Vamos chamar aqui uma caixa vazia, e aqui a gente chama, dentro dessa caixa vazia, a gente chama a instrução save. Então vejam bem, toda vez que o contato normalmente aberto aqui, selo, ativar, eu pego o status dessa operação lógica e salvo dentro do BitBR, e ele será repassado para a saída do nosso bloco. Vou fazer o download aqui da nossa função FC1 para dentro do CLP, agora que a gente fez essa alteração, né? Bom, vamos monitorar aqui o nosso OB1. E vejam bem, pessoal, agora toda vez que eu ligar o motor, toda vez que eu ativar o motor, o bloco ativa também. Então agora eu posso continuar a minha lógica aqui, ó, nessa network, que ela vai funcionar. Ah, mas se eu já quisesse que esse bloco ficasse ativo constantemente, eu teria que manter, né, a minha instrução save ativa também dentro da função. Vou monitorar aqui dentro da função. Vejam bem, ó, ela está ativa, movendo o valor do RLO para o BR, e o BR sendo acionando aqui o NO. Se eu desacionar o selo, ó, cortou aqui, o valor agora é 0, ele move o valor 0 para fora do meu bloco. Então, se eu quisesse já o bloco ativo constantemente, independente dessa lógica aqui, eu simplesmente teria que criar aqui, né, uma lógica que mantivesse esse save ativo constantemente, tá? Poderia trabalhar aqui com uma variável até mesmo temporária, ó, uma temp aqui, ó. Tá? Para estar fazendo isso. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu posso chamar um contato normalmente fechado. Eu chamei o nome lá, né? Compilar e mandar novamente para dentro da nossa CPU. Ok. Ó, tá ativo direto, independente da lógica do nosso motor, tá? Monitorar aqui o nosso OBU, e a gente vai perceber o seguinte, ó, o bloco agora ele está ativo constantemente, tá? Ele está sempre ativo, independente da lógica aqui do nosso motor. Eu posso ligar e desligar o meu motor, que o bloco ele permanece ativo constantemente. E se eu quisesse fazer a chamada de novos blocos aqui para que estejam processando posteriormente a este bloco, eu poderia fazer. Uma coisa interessante que eu posso fazer aqui também, né, um exemplo de lógica, é uma partida sequencial de motores, né? Por exemplo, deixa eu simular aqui novamente, ó, visualizar, monitorar o nosso bloco. Por exemplo, se eu quisesse que o motor 2 só parta após o motor 1, eu não preciso colocar um contato aqui nessa network para que isso aconteça. Eu posso simplesmente pegar essa configuração toda aqui do motor 2 e colocar após o motor 1. Fazer o download agora do OB1 modificado. Tá? Vejam bem, pessoal. Se eu tentar ligar o motor 2, ó, tô forçando a entrada do motor 2, ele não ativa, tá? Ó, não ativa. Por que ele não ativa? Porque o bloco está com a entrada desabilitada. Então, nada do que está dentro do bloco será processado. Nada, efetivamente nada será processado. Agora, se eu ativo o motor 1 primeiro, ó, ativei o motor 1. Agora ele dá condição para que o motor 2 seja processado. E aí, se eu ligar agora o motor 2, ó, observe, o motor 2 ligou. Ligou.
porque há um processamento. Só tem que tomar cuidado aqui, né? Porque nesse exemplo que eu coloquei aqui, se eu desabilitar primeiro o motor 1, o motor 2 não vai parar, tá? Ele vai ficar ligado direto com o seu processamento travado. Ó, desliguei o motor 1, o bloco parou de processar, mas a saída dele ficou ativa. Por quê? Porque eu parei o processamento e o último estado que ele enxergou do motor 2 foi que ele estava ligado. Então assim, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque isso pode acarretar aí problemas. Mesmo que eu tente desligar o motor 2, ó, ele não desliga, porque o processamento do bloco parou. Eu desabilitei a entrada do bloco. Então, só para exemplificar aí, né? Para que serve esse NO aqui, né? Eu poderia chamar outros blocos aqui de comparadores, né? Para poder tá realizando lógicas aí no meu programa. Então, ó, se eu quiser parar aqui, eu tenho que ter a sequência correta de parar o motor 2, depois parar o motor 1, para que ambos estejam desligados, tá? E aí eu posso implementar a lógica, né, de que o motor 1 só pode ser desligado se o motor 2 estiver parado. Enquanto o motor 2 estiver rodando, eu não consigo desabilitar o motor 1, aí vai da lógica de cada um, beleza? Então, assim, apenas queria exemplificar essa função save aqui. Então, eu consigo ativar e desativar o meu bloco dentro do meu processamento, dentro da minha lógica aqui, tá? Uma outra coisa legal que eu consigo fazer também, né? Agora posso voltar esse cara aqui novamente para baixo, é utilizar o return do RLO, que vai funcionar um pouquinho diferente do save, porque na verdade o return do RLO ele chama, né, já o save. Então, uma outra instrução que eu tenho, que eu posso criar, é esse RET aqui, ó, return do RLO. Essa instrução, o que ela faz? Ela chama o save, ou seja, pega o valor do RLO, joga no BR para que ele saia aqui no ENO, e ele interrompe o processamento do bloco na network que eu fiz a chamada. Aqui, é claro, eu estou na última network, então ele iria processar todo o programa antes de interromper a chamada. Agora, se eu fizer a chamada desse RET em qualquer network aqui acima, o bloco não terminaria o processamento. Ele interrompe o processamento e joga o valor para o ENO, tá? Da mesma forma que o save aqui, porém ele interrompe o processamento, tá? Por exemplo, vou adicionar mais uma entrada aqui ao nosso bloco. Só para a gente exemplificar esse funcionamento. Vamos atualizar aqui o nosso bloco. Então a gente já tem aqui uma nova entrada criada, tá? Vou chamar aqui nosso M0.2. Bom, e o que a gente vai fazer então, pessoal? Vamos criar aqui uma network abaixo da network 1. E aí nessa network aqui, nós vamos chamar esse camarada que a gente acabou de criar, tá? E aqui nós vamos processar o RLO, tá? Só que é claro, se eu ativar esse camarada aqui, o que vai acontecer? Ele vai travar todo o processamento para baixo, tá? Não vai processar mais nada para baixo, ou seja, se a minha saída estiver desligada, não vai permitir que eu ligue a saída, tá? E quando eu desabilitar, esse cara ele vai voltar novamente a processar o que está para baixo. Mas para que funcione de forma mais adequada, o que a gente vai fazer aqui, vamos criar mais uma network aqui, para que o processamento possa ficar bacana. E aqui a gente vai chamar nosso BTN auxiliar. Vamos criar aqui uma outra entrada para a gente poder utilizar mais uma memória aqui, né? Aqui a gente aciona essa auxiliar.
ela vai fazer um selo aqui, fazer um intertravamento aqui, só para que esse cara permaneça ligado, mas dependendo de algumas condições, por exemplo, né? E aí aqui vai ser ela que vai chamar o nosso RET, né? O return do RLO. Só vai precisar atualizar novamente o bloco aqui. Aqui eu vou chamar o btn start 2 para ser o nosso exemplo aqui, tá? E aqui vai ser o nosso M0.2. Fazer um download aqui completo, né? E vamos lá, vamos simular então e identificar o funcionamento. Deixa eu só monitorar aqui também. Beleza, ó. Esse aqui a gente não está usando. Então o btn start ele liga o nosso motor da forma como já estava configurado. Então o motor ligou, o bloco ativou, eu desligo o motor, o bloco desativa. Porém agora, se eu acionar aqui o btn start 2, ó, o bloco ligou, beleza? Tem um pulo só. O bloco ligou e desligou, porque o meu botão de start aqui, na verdade, tem que ser normalmente aberto, né? A gente está trabalhando com o exemplo do botão com contato normalmente fechado externamente. Vamos fazer o download novamente aqui, ó. Monitorar ambos os lados aqui. Beleza, agora sim vai funcionar. Então, ó, se eu ligar aqui, o motor liga, o bloco ativa, certo? Permanece ativo. Se eu desligar, o bloco desliga, o motor também desliga. Agora, se eu pulsar no btn start 2, ó, que ele vai fazer a chamada do RET RLO, vejam bem, ó, o bloco ativou, mas o motor não ligou. Eu mantenho o bloco ativo, mas o motor está desligado. E aí, olha só, pessoal, eu estou chamando o RET RLO e todo o processamento para baixo para. Ó, não está nada processando aqui, vê que a linha está apagada, não tem nada processando aqui para baixo. Isso quer dizer o seguinte, né? Que se eu tentar ligar agora a saída do motor, ela não vai ligar. Veja que aqui em cima ela processa. Aqui em cima ela processa. Ó, aqui em cima ela ativa, mas o motor não ligou. Tá? Por que o motor não ligou? Porque o processamento está parando aqui na Network 3. Porque toda vez que a gente chama o RET RLO, ele chama a instrução save para pegar o valor do RLO, salvar no BR e mandar essa saída para fora do bloco, onde ativa o bloco, né, o NO do bloco. E ele também chama a saída do bloco de forma condicional. Tá? Então ele sai do bloco, ele para o processamento do bloco. Assim como qualquer outro return faz aí em qualquer linguagem de programação. Ela interrompe o processamento do bloco. Então o meu bloco aqui ele para de processar e não permite acionar aqui o meu motor. Então eu estou bloqueando o meu motor, né? Eu estou interrompendo e bloqueando o meu motor. Bom, se eu desabilitar aqui, né? Vamos lá, qual é a lógica que vai desabilitar? Se eu apertar o botão de stop, né? Se eu apertar o botão de stop, ele vai interromper o RET e vai continuar o processamento do meu programa. Então, ó, o bloco desabilita e agora eu volto a ter todas as networks processando, né? Todas elas processando normalmente porque o RET está desabilitado. Beleza, pessoal? Então, era esse exemplo que eu queria mostrar para vocês, tá? De como eu consigo ativar e desativar o nosso bloco externamente para que eu possa utilizar ali programações que estejam posteriores na mesma network do nosso bloco. E também exemplificar como é que eu faço para interromper o processamento do bloco mantendo ele ativo, tá? E aí a gente pode fazer N coisas aí, né? Utilizando essa instrução save e a instrução RET no nosso programa, beleza? Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, tá? Deixar aí o seu like. Deixa aí seu comentário também, o que vocês acharam, né? Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu respondo aí vocês também.
beleza? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.